Tudo bem, estamos de volta. Nesse terceiro bloco, essencialmente, nós vamos pensar assim: eu vou para uma prova, professor, mas não sei direito o outro lado, né? Quando nós estamos aqui, parece que há todo um mundo que se acomoda, porque é a sua realidade, a sua dimensão do ideal. Então, todo aluno que me entrega um texto, eu sempre penso assim: ele está no extremo, ele está no máximo de sua qualidade. Ele está tentando oferecer para mim o melhor possível. Só que, às vezes, a projeção que ele faz daquilo que seria o melhor para si, para o seu texto, não é o suficiente ainda. É aí que o professor vem pela sua experiência, pela confiança que o aluno tem que ter no professor. Né? O professor é uma pessoa que se especializou naquilo que ele vai intervir. Então eu pego uma redação e falo, ó, aqui você errou, ou melhor, você trouxe um trecho que não é eficiente, que não é adequado. Ó, vê esse daqui, vê se não ficaria melhor. Ó, você me apresentou isto. Entenda por que isso não é ideal. E compare com isso que eu estou devolvendo para você. E daí, pelos modelos ideais, pelos modelos reformados, ele vai entendendo e tomando ao mesmo tempo consciência de certas atitudes diante do texto. Então, às vezes, o erro é uma irresponsabilidade, mas não intencional. Ah, professor, eu não fiz por querer esse erro. O aluno fala assim, é assim? É pela falta da consciência disso. Por isso que o aluno ele precisa ser aluno, ser corrigido. Né? O aluno ele se completa no professor. Ele precisa ser, né, conduzido para o caminho. E é que a gente percebe que esse estabelecimento foi se dando de uma maneira, às vezes, muito bem trabalhada, em alguns até com... professor, eu fiz curso de redação quando jovem. Maravilha, tá bem? Mas hoje essa massa de informações que nós organizamos se dá num plano de intuição muito alto. E numa prova não dá para ser coração, não dá para ser, né, amador, não dá para baixar a cabeça lá e sair escrevendo descontroladamente, porque ali nós temos que ter eficiência e uma eficiência que foi treinada. Você já provou para si próprio que dá conta daquilo que a prova vai exigir. Por isso que eu tenho que conhecer a prova. Professor, como que é esse outro lado aí? O professor te dá sinais sobre isso. Mas mesmo assim, em um concurso público, nós temos que colher o máximo possível daquilo que uma banca oferece, daquilo que ela espera. E isso se dá essencialmente em 3 momentos. Na hora em que você lê o edital, na hora em que na prova você está diante de uma proposta redacional, e hoje, graças ao mundo digital, você consulta em várias provas antigas, professor, caiu em tal prova desse jeito. Daí você vai comparando, vai tendo essa experiência histórica de como as propostas se manifestam naquele tipo de concurso. Você vai percebendo que a banca vai criando um modo de perguntar, um estilo. Às vezes cai assim, às vezes cai assado. Então a história do concurso é fundamental, porque você vai lá e colhe como que a banca age na proposta nacional. E em alguns espelhos de avaliação, você, né, teve acesso à redação, tem acesso ao espelho de avaliação, quanto que você tirou nos quesitos previstos lá no edital, isso é legal também, porque há espelhos de avaliação ricamente construídos, como é o caso da prova do CESP, que te corrige gramaticalmente linha por linha. Você errou concordância na linha 13. Você errou a construção, faltou um acento grave na linha 20. É maravilhoso. Porque se você vai entrar com recurso contestando aquela intervenção, você tem até a linha do erro. Diferente de uma banca que te tira pontos e não sinaliza o porquê. Realmente, o espelho de avaliação, quanto mais detalhado, mais você tem a objetividade dessa avaliação. Ele me tirou ponto aqui, ali, tal. Você tem documentado, devido ao detalhamento do espelho de avaliação. Agora, quando a banca não quer confusão, ela vai lá e dá uma nota tanto pela gramática, tanto pela estrutura, tanto pelo conteúdo. E não manifesta nenhum detalhe, não intervém, né, riscando a tua prova, dizendo está errado aqui, ali, não. Você só tem a nota líquida ali, e daí é um caos. Você fala, mas por que ele me corrigiu?
Da onde que ele tirou tantos pontos assim? E daí a gente fica naquele trabalho, né, de quiromancia, de cartomancia, de adivinhação, né, do que foi feito. É terrível, terrível. Por isso que é lógico que deveria haver até uma padronização disso daí, indo para o lado do detalhamento. Porque o detalhamento exige da banca mais severidade, mais objetividade naquilo que ela faz. Quanto menos informação, mais tranquila fica a banca. Tá bom? Nós vamos então, antes de entrar nesse mérito de quais são os sinais que a banca oferece, vamos ler mais um trechinho em que eu, professor, vou e falo assim, ó, não faz isso em prova. Porque se você faz isso em prova, você frustra o leitor, aciona o avaliador e perde pontos. Não dá para te corrigir nesta linha. São problemas que estão em âmbito, né, redacional. Por isso que a banca, nessa hora, ela tira ponto e não sinaliza. Mas é muito importante você tomar consciência do erro. Vamos à lousa, então. Vamos ler o texto. Olhem lá. O controle preventivo, como o próprio nome diz, é aquele que ocorre antes da criação da lei ou do ato normativo. Pode ser feito pelo Poder Legislativo ou por meio das comissões de Constituição e Justiça, no momento em que essas analisam os projetos de lei que são submetidos ao seu crivo, pelo Poder Executivo, por intermédio. E nesse exato momento, eu recebo uma flechada nas minhas costas, né? Há uma sensação de traição enorme. Você fala assim, puxa, o cara não me avisou que estava enumerando. Então ele estava falando ali dos 3 poderes. Tá bem? E você só descobre que estava havendo uma enumeração no meio do caminho. Esse é o momento que você percebe que é uma questão de filantropia, gente. É um ato de amor ao próximo. Sinalizar de forma simples, mas produtiva, não é uma possibilidade, é uma necessidade. É aí que estabelecemos um ato de cooperação entre quem escreve e quem lê. Eu, no meio do parágrafo, descubro que estou numa enumeração. E aí eu perdi o foco. Eu perco esse arranjo que poderia ser avisado antes. Tá legal? Então, vamos reler ali, vamos começar de novo. Ó. O controle preventivo, como o próprio nome diz, é aquele que ocorre antes da criação da lei ou do ato normativo. Aqui a gente percebe uma ruptura. Essa oração do lado da outra, ela está ali e não é à toa, gente. Então faltou ali um conectivo, uma ligação entre a ideia que vem antes com a ideia que veio depois. Só essa vírgula cria uma ruptura. Quebra o nosso fluxo de leitura. Aguarda-se, quando temos uma oração do lado da outra, uma conexão entre elas, demonstrando por que uma está do lado da outra. Tá legal? Esse é o momento que, na reforma que eu faço, olha aí, ó, eu coloco, em vez da vírgula, um E e uso esse ele. Pois esse ele vai dar um sinal discreto, mas produtivo, em vez do sujeito oculto que nós tínhamos no texto original. Tá bem? Pode ser feito. Esse pode ser feito entrou muito, né, de forma, vamos dizer assim, muito forte. Então, quando eu coloquei o E, coloquei o ele, isso produz um reforço cognitivo para quem está lendo. Passa a ver uma leitura mais tranquila. E depois vem o trecho que nos interessa muito. Ó. E o poder legislativo e executivo são os 3 poderes. Então, pode ser feito pelos 3 poderes. 2 pontos. Notem que aqui é um momento estratégico. Por quê? Nós vamos discutir isso daqui a pouquinho. Nós vamos perceber uma coisa muito óbvia, gente. Em alguns textos técnicos, que aqui nós temos que discutir, porque exatamente a prova que você vai ter, eu não consigo dizer qual é. Então, alguns alunos podem, né, fazer uma prova mais técnica. Geralmente, da área em que você está prestando concurso, ou, geralmente, o que é mais comum ainda, é a parte jurídica ser invocada. Direito administrativo, direito constitucional, dependendo, né, da prova que você vai fazer. Às vezes cai uma prova técnica. E daí o avaliador, isso é importante entender,
O avaliador não aprende nada com a sua prova. Tudo que você escrever lá, ele já sabia. Então é um tipo de leitura que gera uma leitura meio dinâmica, porque o que leio já está aqui na minha memória. Não é uma informação nova. E por isso que o foco de avaliação, além da informação jurídica correta, é essa construção que seja própria para quem está lendo alguma coisa que já sabe. Uma redação que permita a fluência em máxima qualidade. Então, quando eu coloquei assim, ó, e pode ser feita pelos 3 poderes, 2 pontos, quem está lendo já projeta uma leitura dinâmica. Ele já sabe que eu vou falar dos 3 poderes, cada um com as suas características. Então, ele entra nesse caminho dos 2 pontos completamente planejado. A nossa cognição já projeta a leitura. Então, estão percebendo o que é fluência? Eu entro num território novo, mas já conhecendo o que eu vou encontrar. Graças a essa coisa muito discreta. Pode ser feita pelos 3 poderes, 2 pontos. Ao colocar os 3 poderes, eu vou ter que demonstrá-los a seguir. E com os 2 pontos eu digo, ó, se prepare, enche o pulmão de ar, porque nós vamos mergulhar agora num trecho. Vamos à lousa de novo, vamos lá. No trecho original, gente, aqui eu fiz uma correção, tá? Ó. Mas no trecho original, o autor desse texto usou poder legislativo com letra maiúscula, poder executivo com letra minúscula, poder judiciário com letra minúscula. Daí lá no texto original eu falei para você, ó, ou você usa tudo no maiúsculo ou tudo no minúsculo. Não pode colocar um no maiúsculo, o outro no minúsculo. Porque poder legislativo está maiúsculo e poder executivo está minúsculo. Mantenha-se dentro de de um paralelismo, de um equilíbrio entre esses elementos. Ou vai tudo com maiúsculo ou tudo com minúsculo. Por isso que na minha reforma eu vim e coloquei tudo com letra minúscula. Aí, ó, poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Tudo com letra minúscula. Uniformizando e mostrando que eu estou controlando a coisa. E como esse trecho não é excessivamente longo, ok? Eu venho e, ó, separo com ponto e vírgula. Coisa que ele não fez aqui, ó. Tá bem? Ele passa do poder legislativo para o poder executivo usando vírgula. E isso, exatamente por causa disso, falta dos 2 pontos, falta de uma separação mais evidente. Então, quando você já está usando vírgula aqui dentro, ó, quando a vírgula já faz parte desse trecho, se você usa a vírgula de novo, vai dar a impressão que você está dentro ainda desse primeiro trecho. Mas se eu venho, olhem lá, e uso esse ponto e vírgula, o leitor percebe que é um sinal mais alto, que rompe com o trecho anterior. E daí, é lógico, ele já está esperando os 3 poderes. A hora que ele passa pelo poder executivo, tudo está em pleno equilíbrio. A sinalização funciona 100%. Quando numa enumeração eu começo a usar ponto e vírgula, aí eu tenho que usar ponto e vírgula em todos os itens da separação. Inclusive no último, que vai ter o E. Porque se eu não usar o ponto e vírgula na enumeração em todos, como que o leitor vai saber que eu estou passando do segundo para o último? Do penúltimo para o último? Esse E pode dar a impressão que eu ainda estou falando do poder executivo. Para mostrar que eu estou saindo de um poder e entrando em outro, como eu comecei com ponto e vírgula, eu vou com esse ponto e vírgula até o final. Tá bem? E é nesse exato momento, gente, que você nota, antes de mais nada, o atendimento a uma convenção. Eu sei usar o ponto e vírgula numa enumeração. E usei de uma maneira equilibrada porque os trechos são relativamente grandes. A vírgula seria fraca, o ponto final muito forte. O ponto e vírgula está no equilíbrio perfeito. Notem que aqui, ó, vamos retomar o trecho anterior, quando ele fala do poder judiciário ali, ó, né, nesse trechinho aqui, ó, e pelo poder judiciário, no caso de ocorrer violação das normas. Eu não sei se esse, no caso de ocorrer violação das normas, está vinculado ao poder judiciário ou a alguma informação nova. Então, como eu parei com a enumeração,
eu terminei a enumeração, o que eu fiz, gente? Aí entrei com um rompimento forte. Aí entrei, né? Aí entrei com o ponto final, ó. É nessa hora em que há o rompimento que o ponto final é benéfico, né? E, pelo Poder Judiciário, no caso de ocorrer violação das normas constitucionais no processo legislativo. Aí termina o Judiciário. Ponto final. Pois eu terminei o trecho aberto com 2 pontos, que é esse trecho todo. Ponto final. E no trecho original, não, gente. No trecho original, tudo foi se misturando. A hora que eu termino aqui a enumeração, coloco uma vírgula e a vida que segue. Aqui na mudança, não. Eu vou lá, crio um rompimento claro, marcando o fim da enumeração, e retomo o que vem antes, por meio dessa expressão, nesse último caso, e aí sim introduzo a ideia que estava lá. Ocorre desde que seja provocado por quem tenha direito subjetivo ao devido processo legislativo, que lá não tinha esse que produz uma conexão, que em regra é o parlamentar que de tal processo participa. Então notem em azul as minhas pequeníssimas intervenções. Em azul, aquilo que efetivamente eu alterei do texto, além do ponto e vírgula. Pouquíssima coisa. É isso que você deve imaginar como algo que produz a tessitura, a costura que o texto exige, né? Equilíbrio no ritmo, retomadas claras, ajudando a conectar uma ideia anterior à ideia nova, né? Ritmo, gente. O ritmo é muito importante. Sabe, não posso ficar o tempo todo com pequenos trechos, mas também não posso ter trechos excessivamente longos. O primeiro exemplo que nós trabalhamos, a fragmentação, a pulverização. Esse último exemplo, se você ler em voz alta até o final, capaz de você morrer. Começa a faltar oxigênio no teu corpo. Você começa a colocar a mão na mesa e fala assim, professor, estou ficando tonto. É um trecho assassino, né? Falta oxigênio no cérebro, você começa a perder aí o equilíbrio, você desmaia. Conforme o lugar que você bate, você morre. Não tem homem-bomba? Tem texto-bomba. Se a pessoa lê em voz alta, ela morre. Olha que loucura. Só que o avaliador, gente, é óbvio, não vai ler em voz alta. Imagina ele ler 200 redações em voz alta. Ele enlouquece no final. É apenas olho e memória. Quem se mata nessa hora não é a falta de oxigenação, é a falta do processamento da memória. A memória de médio prazo, conforme tem muita informação entrando, ela fala, parou, não dá mais. Aí você tem que voltar e ler em câmara lenta, em um outro ritmo que não disposto ali pelo autor do texto. E toda hora que você para, volta, relê, e tem que fazer alguma intervenção para poder entender, você muda o papel de leitor para o papel de autor. Eu, professor, faço isso para corrigir o texto do aluno. O leitor, avaliador, faz isso para te punir. Ele, num primeiro momento, fala, eu li mal. Mas no segundo, terceiro momento, ele fala, não sou eu que estou lendo mal. É o texto que está mal construído. Tá legal? Então, nós começamos agora a refletir aquilo que subtrai os pontos de uma maneira muito grande. Desculpa. Que é a parte dessa memória de curto prazo. Essa camada que fica sobre o texto, essa camada que os olhos, né, fluem. É nessa hora que muita gente perde nota e, tendo essas consciências, essas atitudes, esses novos comportamentos, ele vai mudar, né? Vai ter, diante dessa realidade, uma ação diferente. Mas precisamos de uma consciência. Tá legal? Vamos à lousa agora para essa nova etapa. Vamos lá. Entramos agora nesse momento em que a banca vai nos oferecer os sinais de como ela atua. Só, professor, como que um cara corrige a prova? Você não tem muitos sinais, mas os sinais, poucos que sejam, você precisa entendê-los. Aqui nós temos que encaixar também o espelho de avaliação. Não está aqui, mas o terceiro item
é o espelho de avaliação. A banca emite 3 sinais: o edital, a proposta redacional no dia da prova e o espelho da avaliação, que é o depois da prova. O antes, o durante e o depois. São 3 momentos importantes e muito personalizados. É complicado eu poder dar uma aula para você, sendo que nós não estamos embasados em um edital. Falar, vamos pegar o edital tal e estudar. Porque cada banca, e muitas vezes, dependendo do cargo, do tipo de prova, o edital nasce completamente diferente. Então, depende da banca e depende do cargo. Nós temos, por exemplo, você pega uma prova para tribunal, né? O Tribunal Regional do Trabalho, TRT. TRT da 7ª região, da 6ª região, da 2ª região, né? Vários TRTs, muito concurso público. E geralmente nós temos o curso de técnico, ensino médio, tá bem? Nós temos o cargo de analista, e daí nós temos o cargo de analista em algumas especialidades. Por exemplo, psicólogo, tá bem? Ou um analista administrativo. Se for da área específica, precisa ser formado na área específica, informática, por exemplo. Se é da área administrativa, é analista ensino superior. Qualquer faculdade, né? O ensino superior é o suficiente. Tá legal? E há o analista judiciário, formado na área judiciária. Então tem que ser formado em direito. E ainda o cargo, às vezes, de oficial de justiça. Oficial avaliador, que além de formado em direito, recebe ali um tom mais técnico e mais especial no edital. Estão percebendo como são várias camadas diferentes que vão gerar, às vezes mais, às vezes menos, redações diferentes na prova. Redações que vão de um extremo, que é a parte mais técnica, até uma outra extremidade, que é a parte argumentativa, um tema geral, que eu, você, qualquer um de nós, poderia discorrer. Agora, se alguém pergunta sobre a lei número tal, eu não posso discorrer, porque eu não conheço o mundo jurídico. Não é? Saiu um princípio novo aí, um cara da Alemanha vem defendendo uma tese, essa tese foi acolhida em um artigo de lei nova. Isso cai na prova. Eu não saberia falar nada sobre isso. Tá bem? Houve a mudança, né, da legislação trabalhista em relação à empregada doméstica. Né? Você vai ter que... Eu não sei nada. Eu não estudei isso daí, a mudança legal que houve. Agora, se falarem sobre a corrupção, né, o principal problema brasileiro, a corrupção, eu monto uma dissertação com tranquilidade. Então, estão percebendo essa extremidade? Uma extremidade que vai de uma dissertação mais técnica até essa outra extremidade que seria um tema geral, um tema da atualidade. Ok? Por isso, eu tenho que ler o edital com muito rigor. Ler o edital detalhadamente. O rigor é uma bíblia. Né? Se eu quero ser um bom cristão ali, eu tenho que ler essa Bíblia, interpretar essa Bíblia. Legal? Então, além do conteúdo de cada uma das matérias que vão cair na prova, os conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, muitas vezes a banca, se vai ter redação no concurso, vem lá e fala sobre essa prova discursiva, sobre essa redação. E ali ela cria um grupo de informações muito importante para nós. Tá legal? Então, vamos refletir. Edital, proposta redacional e espelho de avaliação. No materialzinho de vocês eu digo assim, a leitura do edital traz informações de regras e quesitos a serem cobrados em prova e há amostras de como se dará a correção da redação. Então, a cobrança, como a proposta vai ser? Você já tem sinais lá no edital. Professor, mas como que a banca corrige? Você já tem sinais lá no edital. Então eu preciso me conformar àquilo que a banca no edital já começa a dar sinais claros. Né? Eu tenho que sentir isso daí, que é uma conformação. Eu vou me adequando ao que a banca quer. Tá bem? Seguindo aí.
Apesar de haver muita variação de acordo com o tipo de banca, concurso e cargo, como nós dissemos, não se deixa de julgar 3 coisas. Muda a banca, muda cargo, muda o conteúdo. São 3 coisas que sempre estarão sendo avaliadas. Primeiro, o conteúdo tematizado. Se o conteúdo é mais técnico ou menos técnico ou argumentativo, o conteúdo tematizado é um dos quesitos que sempre vem à avaliação. Segundo item, a estrutura redacional. É a segunda parte avaliada, e a terceira é esse respeito às convenções, de não ultrapassar a margem, de respeitar o número final de linhas, de marcar corretamente a paragrafação, de respeitar as regras gramaticais, aquela parte da matéria-prima. Às vezes dá um total de 30%. É muita coisa, gente. É muita coisa. Nós vamos agora, então, pegar um exemplo de edital. Estão notando? Como aqui eu não sei exatamente o seu edital. Só, professor, a minha banca vai ser tal. Nesse momento eu não tenho. Então, eu vou pegar um exemplo, né, que sirva para você se guiar. Saiu o seu concurso, primeira coisa, você vai lá no edital, e no edital apareceu a seguinte informação. Vamos à lousa. Ó. Vamos à lousa para ler o edital que ele diz sobre a prova discursiva. Nós vamos tomar como exemplo aqui uma prova da Fundação Carlos Chagas. Na prova discursiva, redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo a partir de proposta única sobre assunto de interesse geral. Então, quem estuda para provas da Carlos Chagas já sabe que quando cai no edital esse tipo de trechinho, está lá no edital, exatamente assim, ó. Na prova discursiva, redação, desenvolver um texto dissertativo a partir de proposta única sobre assunto de interesse geral. Às vezes cai de assunto atual, assunto contemporâneo. Então a pessoa já sabe que essa dissertação será uma argumentação. Tá bem? Ela já sabe que essa dissertação será uma argumentação. Ela, às vezes, pode também trazer uma proposta única sobre assunto e daí muda. Quando a dissertação é técnica, ali muda. Sobre assunto previsto nas matérias, e daí ele cita, né, a parte do edital em que há os conteúdos, por exemplo, do direito administrativo, do direito constitucional, né, direito trabalhista numa prova para o TRT, por exemplo. Então é aí que a gente percebe, né? Terá que fazer um texto dissertativo sobre assunto previsto no edital, no seu artigo tal. Da hora que você vai lá no artigo, são os conteúdos específicos. Os conteúdos de matérias técnicas que você teve que estudar para a prova objetiva. Esse conteúdo que você estudou para a prova objetiva será o conteúdo usado na proposta redacional. Mas na Carlos Chagas, por exemplo, isso fica muito evidente. Quando vai ser uma argumentação, tema geral, tema atual, ou quando vai ser uma dissertação mais técnica, voltada, então, para aquilo que é o edital, o conteúdo das matérias do edital. Então, no edital, você já nota se vai mais para argumentação ou mais para um texto técnico. Tá bem? Por que texto técnico? Porque haverá uma pergunta cuja repercussão depende do conteúdo lá estudado, que só estudando você detém, diferente de um tema atual. Por exemplo, a violência nos grandes centros urbanos, que não carece de estudo prévio para você poder discorrer sobre isso, porque faz parte da nossa vida como brasileiros, né? Desde uma pequena cidade até uma grande cidade, todas elas cruzam com a violência. E essa experiência é universal, não carece de uma leitura técnica. Por isso que dá para você produzir um texto independentemente de estudos. Tá bem? Vamos à lousa, então, para observar o que diz o edital em relação a esse tipo de texto, o texto argumentativo. Vamos ver o que a Carlos Chagas pede para o candidato. Então, a parte do conteúdo. Olha como o jogo é claro, é limpo, gente. Conteúdo, 40 pontos, hein?
Você vai ganhar 40... A banca já te dá 40 pontos na saída. Você perde se você não atende às expectativas da banca. A, B e C. Estão aqui, ó. Primeira coisa, então. Perspectiva adotada no tratamento do tema. Perspectiva. Mas, irmão, o que é essa perspectiva? Então, se você tem um tema atual, tem uma dissertação argumentativa, você vai ter um tema polemizável, um tema discutível. E como nós sabemos, o ponto de vista de cada um aí é um ponto de vista que não é unitário, não é, vamos dizer assim, né? É uma possibilidade só de leitura, não. Você vê de um jeito, eu vejo de outro. Aí vem a ideia da perspectiva. De você, diante daquele tema, posicionar-se. Ter um posicionamento em relação ao tema. Tá bem? Então, os alunos para perceber isso. Ó. Professor, percebi pelo edital que eu vou ter uma dissertação argumentativa. O edital dá sinais disso daí. Se o edital não der sinais, é na proposta redacional no dia da prova que você vai captar que tipo de texto a proposta pede. Tá bem? A banca vem e te dá um tema. O tema é a banca que oferece. O tema é igual para todos os candidatos. Mas a partir desse tema, essa perspectiva, ou seja, esse posicionamento passa a ser individualizado, ímpar, único. Cada um faz o seu. Nenhum candidato repete. É o seu ponto de vista. É o que a banca está chamando ali de perspectiva. Então, na hora de refletir as ideias pelas quais você vai construir o seu texto, a primeira coisa a abordar no tema é para onde que eu vou, qual que é a minha posição em relação a esse tema. Essa perspectiva, esse ponto de vista, não é que ele é necessário, gente. Só assim, professor, eu estou vendo se eu vou ou não fazer. Ele é obrigatório, indispensável. Não é uma possibilidade, é algo que a banca avalia. Não é? Como que ela chama isso? Ó? Perspectiva adotada no tratamento ao tema. Letra B. Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. Então você não pode olhar para esse tema e adotar uma perspectiva ingênua, rasa. Né? É isso que a gente diz assim nas salas de aula e é muito importante essa consciência. Às vezes o aluno não tem esse peso que vai se tornando a concorrência um pouco mais difícil. Quando nós pensamos em vestibular, nós olhamos ao redor e no vestibular há uma juventude que pulsa. Você vê que a idade da maioria é uma idade, né, de 17, 18, 19, a maioria, grande maioria. Tá bem? Agora, quando você vai para um concurso público, você fala assim, puxa vida, tem muitos jovens. Mas também tem gente que você não pode acreditar, talvez, mas gente que fez faculdade, mestrado, doutorado, que está ali do teu ladinho. Né? Gente que está fazendo a prova, caiu um tema sobre violência, e o cara é especialista nisso. Fez estudos acadêmicos sobre a violência. E você lá, com o coraçãozinho puro, falando, vou fazer meu textinho aqui, em nome do Pai, vamos benzer até para ver se Deus me ilumina. E do lado, o concorrente seu, é um cara que tem uma vida acadêmica voltada. Ele trabalha, às vezes, com isso. Sacaram que loucura? É nesse momento que a gente tem que perder a pureza, a ingenuidade, a crer só na fé e começar a trabalhar para amadurecer essas ideias. Por isso, não assuste. Se você, na hora que for fazer uma redação, treino ainda, pegar o tema e falar, vou fazer uma pesquisa sobre esse tema. Se a minha redação ela ficaria dentro desse limite, deixa eu ampliar esse limite. E daí nada mais justo que você ir para a internet, fazer algumas pesquisas, ler alguns textos, ler alguns articulistas, ler alguma reflexão sobre aquilo, aprofundando. E daí é muito bacana você perceber que daí você volta enriquecido daquilo que eu comecei hoje aqui a falar. Com mais informações. Quer produzir uma redação?
tem que ter informação. E agora a banca te diz, ó, não seja, né, ingênuo nessa sua análise. Você tem que ter uma competência de análise. Então a banca vem aqui e fala, ó, que essa perspectiva sua, ela seja rica em relação ao que você vai analisar. Essa forma de estar diante do tema, que seja uma análise que contenha um senso crítico. Ok? E aí a banca vai te dando sinais de como ela quer esse texto. Que você adote uma perspectiva, que você tenha competências de análise, que você tenha senso crítico. Portanto, você vai ter que ponderar. Né? O senso crítico exige uma ponderação. O que seria uma ponderação, gente? Né? Ponderação é quando você pega uma coisa e, em contrapartida ao seu pensamento, aos seus valores, e aí que é uma coisa interessante. Se você é um radical, você fala, professor, eu sou neonazista e tal, como que você vai criar aí um senso crítico a partir dessa tomada de argumentos, né? Por isso que na prova você tem que sentir que há uma tomada de posição mais tranquila, mais fácil de trabalhar. Você tem aproximadamente 1 hora, de 20 a 30 linhas. Não dá para ser amador nessa hora, tem que já estar pronto em relação ao que se deve fazer. E nessa hora, então, você percebe que ponderar é exatamente isso. Essa reflexão em que você pesa as coisas, né? Você pesa a ação do político na sociedade, o custo que ele tem para a sociedade, né? Essas mordomias que foram sendo criadas na história do Brasil, esse ato necessário para que a política produza bens à sociedade, ela tem que ser uma política corruptível, né? Então, essa ponderação, ou seja, esse peso de valores. Você fala assim, a minha balança, professor, para isso subir eu tenho que colocar esse peso. E esse peso são os valores que nós temos, de idealismos, de projeções, de críticas, de uma sociedade melhor, mas sempre com os pés no chão. Né? Porque o sonho de todo aluno que vai fazer uma prova no concurso público é que não tenha guerra no mundo. Basta um país dar a mão ao outro e vamos viver em paz e amor. Né? Uhul, paz e amor, tudo azul. E você pega a história do mundo, pega o século XX só, é uma guerra em cima da outra. Com perdão da palavra guerra, hein, né? Notem que é até uma palavra forte que deu quase choque em mim aqui. Mas é exatamente isso. É nesse exato momento que a gente percebe que há muito mais o conflito do que a paz. E daí você vem com o remédio que basta um dar a mão para o outro, ou cada um ficar no seu quadrado, quando o século XX foi um desmanche. O mundo em movimento, o mundo em reconstrução, país que se abre, se fecha, se constrói. Então a gente olha para isso e pensa, né? As ideologias que morrem, as outras que vigoram e se rejuvenescem. É um mundo em movimento, gente. E um dar a mão para o outro é o que menos se fez. Mas é lógico que esse conflito que existe historicamente pode ser diminuído, apaziguado, se criar, por exemplo, um centro que consiga pensar globalmente por meio do debate, da aproximação das ideias, por meio de pactos e coalizões. Né? Você ali conseguir que as autoridades de cada parte se reúnam e discutam de maneira verbal e não bélica. Né? Discussão bélica a gente não quer. E o grande problema qual que é? Descoberta a bomba nuclear, a ciência ela não consegue ser a ciência dos Estados Unidos, a ciência da Alemanha. Os bens científicos são bens do homem. Então, se descobriu a bomba atômica pode ser desenvolvida por qualquer ser humano que tenha os elementos necessários. E é isso que nós estamos assistindo. Países, né, com baixíssima representatividade no que é a visão de mundo, o mundo, né, como um todo, de repente tem a bomba. Né? Começa a ter um poder de decisão que você fala, meu Deus do céu, e agora? Isso dá muito medo, né? Que uma bomba possa, de repente,
criar um poder de diálogo zerado, sem a posse, né, sem a possibilidade de haver a chance da pacificação. Mas se pensarmos na paz, não podemos pensar numa paz, né, idealizada, utópica, mas uma paz que se constrói pelo diálogo, graças aos centros como a ONU. A ONU é um projeto que visa exatamente a isso, tá bem? Esses centros são muito importantes, que eles existam cada vez mais, que o debate oral e não bélico ocorra na harmonização daquilo que a gente chama fronteira, nação, independência, poder e assim por diante, tá bem? Notem que todo esse debate de ideias são debates que muitas vezes um candidato a concurso público nem passa perto. Professor, estou aqui estudando direito administrativo. Professor, estou estudando as leis daquele órgão lá. Eu não tenho tempo para pensar no mundo, na desgraça da bomba ou não. Eu estou decorando artigo de lei. Estou estudando gramática, crase. Então, quando nós entramos no mundo do concurso público, há uma certa alienação. Você não sabe direito o que está ocorrendo no mundo, né? Você está mergulhado e aqui, de repente, a banca te convida para essa avaliação, te convida para esse julgamento. O Marcelo Chagas, por exemplo, até demonstra filósofos que ela cita em vários momentos da prova, usa lá o nome do filósofo. Ou, quando não usa o nome do filósofo, cita ideias desse filósofo, coisas que esse filósofo discutiu em obras anteriores. E a gente fala assim, professor, se eu lesse... Gente do céu, lê filósofo. Pelo menos, né, você tem que estar atento a esse movimento que, como que a banca produz essa proposta redacional, né? E é isso que a gente está percebendo. São poucos os sinais que a prova nos dá, mas esses poucos sinais eu tenho que colher e refletir. Nessa hora, então, perceba, vamos à lousa, ó, não é que você pode levar isso, você tem que levar. Então, quando nós temos um tema, teremos também um ato avaliativo, um ato de ponderação, de valoração. Isto vale mais que outra coisa. E nesse vale mais que outra coisa, há sinais evidentes dos nossos posicionamentos, há sinais daquilo que você adere ou repele dentro do tema. Ok? Fora isso, o que a banca diz? Opa, olhem lá. Consistência dos argumentos. Clareza e coerência no seu encadeamento. Percebam que consistência dos argumentos significa que esses argumentos precisam ter, né, recheio. São argumentos encantadores, que surpreendam até mesmo o avaliador. E isso passa pela nossa capacidade de análise, de senso crítico. Para que essa posição tomada, para que esse ponto de vista que tivemos, para que essa perspectiva adotada funcione, nós precisamos produzir argumentos. Argumentos, então, que dê sustentação ao meu posicionamento. Argumentos que deem, né, o convencimento ao leitor diante daquilo que me posicionei em relação, né, ao tema. Então é isso que a gente percebe. Essa dupla ponto de vista mais argumentos é a alma da dissertação. A dissertação, ela nasce exatamente dessa perspectiva adotada e os argumentos que sustentarão essa perspectiva. Por isso que nós precisamos dessa valoração dos elementos estudados, dos elementos dissertados. É aí que entra essa ponderação, esse senso crítico e análise. E diferentemente de uma época como o vestibular, agora o jogo é para gente grande. Essa análise, esse senso crítico, ela precisa ser realizada porque o cara do lado não é mais um adolescente. Eu tenho ali do meu lado um adulto, muitas vezes pai de família, nível superior, estudioso do tema.
leitor daquele tema. Então ele vai fazer um super texto em que a sua posição e seus argumentos são muito bonitos e surpreendentes até para o avaliador. Ok? Então, essa sinalização que a banca dá é muito importante. Então, o conteúdo, não há dúvida, ele é o motor da sua prova. Se o conteúdo for bom, a sua prova recebe recompensas para todo lado. Tá bem? Segundo item avaliado, a estrutura. Respeito ao gênero solicitado, progressão textual, encadeamento de ideias, articulação de frases e parágrafos. É aqui que a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão precisam funcionar em alto nível, tá bem? Sendo uma argumentação, você fala, professor, caiu uma argumentação, gênero argumentativo, caiu uma argumentação na prova. Opa! Na introdução, é ali que você tem que construir esse seu ponto de vista, né? Você apresenta para mim o tema, mais o seu ponto de vista. Na introdução, eu, avaliador, aguardo que você ali apresente o tema e a sua posição. Se o texto, gênero argumentativo, você vai desenvolver, ali é o lugar dos argumentos. É ali o lugar da argumentação. Então você vai, em 3 ou 4 parágrafos, desenvolver, né, 3 ou 4 argumentos em relação à sua perspectiva, ao seu ponto de vista. Mas se há uma palavra que você tem que dar muita atenção, é a palavra encadeamento. Notem que a articulação entre os parágrafos está previsto ali no edital. Então, um texto, para ser bem recebido, tem várias características. Uma delas é que esse parágrafo que eu termino, prepare a entrada do próximo. A hora que eu entro nesse próximo faz referência imediata ao anterior. E assim, como numa corrente, eu vou fazendo uma articulação de parágrafo a parágrafo. Em 3 momentos do edital, a banca usa encadeamento, articulação. Sou louco de não fazer isso? É isso que é a conformidade ao edital. Eu começo a ler e entender o que o edital está pedindo. Tá bem? Vamos à lousa, vamos voltar à lousa. É nessa hora, então, que a banca começa a avaliar como que você organiza, como que você textualiza esses argumentos, né? Então, ali no campo do desenvolvimento, é o momento de você colocar os argumentos. E a conclusão, gente? O que é a conclusão? A conclusão, talvez você tenha ouvido muitas coisas na tua vida escolar, mas a conclusão, o que ela é, gente? É a hora que, lá no começo, você mostra o seu ponto de vista, é a sua tese. É o ponto de vista que você vai defender. Então, lá na introdução, você toma uma perspectiva, toma uma posição. E essa posição será sustentada pela argumentação. Por isso que lá no começo, ela é apresentada com cuidado, a sua posição ela é apresentada com sutilezas, não pode já entrar solando o adversário. Você entra, né, marcando firme. Então é uma entrada sutil, apresenta o tema, a sua posição, né? A corrupção é um dos mais graves problemas que ocorre em nosso país. Porém, só haverá futuro se ela for combatida e exterminada. É aí que você toma um posicionamento. E a partir daí, esses argumentos que formarão os próximos parágrafos vão ter que sustentar essa sua posição. O que é a conclusão? A conclusão é a ratificação da tese. Se lá na introdução ela ainda é uma coisa vazia, pois você não passou pelos argumentos, após os argumentos, se a sua argumentação foi eficaz, o leitor dá adesão à sua posição. É nessa hora que na leitura do texto nós falamos, esse cara tem razão. Por isso que a conclusão é a hora da ratificação da tese. É a hora de reforçar aquilo que você tomou como posição, como perspectiva lá na introdução.
Não é um resumo, não é uma coisa morta ou uma coisa burocrática. É a hora de você calcar na memória do leitor, porque é o momento da saída, o seu ponto de vista outra vez. Por isso que ele vem forte, né? Vem reconstruído ali, agora para calcar na memória o seu posicionamento. É a retomada da sua tese, do seu ponto de vista. Só que agora o leitor já passou pela argumentação. Tá bem? Vamos à lousa então para observar, ó, que essa progressão textual, esse encadeamento de ideias, a articulação de frases, é a coesão textual. É a hora que o texto tem que ser texto. A natureza textual precisa se manifestar. Tá legal? E o último item, ó, é a expressão, mais 30 pontos. Desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo, para a área. Adequação do nível de linguagem adotado, à produção proposta e à coerência no uso. Domínio da norma culta. E daí segue tudo o que há, né, na gramática. Esse terceiro item é óbvio. Você está fazendo uma redação técnica. Você tem que usar termos técnicos. Se você está fazendo lá para analista, o cargo é psicólogo, cai um tema voltado para a área técnica, você tem que usar os termos técnicos. Aí é um diálogo de gente da área. Você usou palavras que não são técnicas. Por exemplo, no direito, né, a questão do furto e do roubo. Nós, no dia a dia, dizemos, o fulano roubou para tudo. Levou o que é nosso, roubou. No direito, furto e roubo são palavras técnicas, né? Crime doloso, crime culposo. Dá uma impressão que a pessoa é culpada, crime culposo. Não tem nada a ver. No direito são palavras técnicas. Então é ali que você percebe que o vocabulário vai ser importante, mas a essência desses 30 pontos vem pela gramática. Conteúdo, estrutura, que é a textualização, e a gramática. 100 pontos. O banco vai lá e fala, toma, 100 pontos. Conforme você for pecando, eu vou tirando esses pontos. 30 pontos para a parte gramatical, gente, é muito ponto. 30 pontos para a parte da textualização é ponto que não acaba mais. Sacaram isso? Somando esses dois, eles formam um total superior aos 40 pontos do conteúdo. Ok? As bancas vão movimentar isso, alterando o que ela avalia, mas a alma de todo edital está ali. Julgarei o conteúdo, a textualização e a gramática. O foco, né, sempre se dá nesses 3 elementos. A forma como a banca verbaliza isso no edital é muito rica e variada. Mas no fundo, conteúdo, estrutura e gramática. São sempre os 3 itens avaliados. Tá bom? Nós vamos então agora para aquele intervalinho do terceiro para o nosso último bloco e na volta vamos observar as propostas, como que a banca nos oferece isso daí. Tá bem? Voltamos em um segundinho então. Até lá!